as últimas semanas, através das redes sociais, houve muita divulgação, trazendo muito temor, trazendo medo, de que no dia 23 de setembro aconteceria algo, um sinal muito importante, que esse sinal seria um sinal da vinda de Cristo, ou sinal do final dos tempos. Bem, o dia 23 passou e nada ocorreu. Acontece que os prognosticadores, às vezes os cristãos, até certas pessoas que se dizem profetas, não entendem que um sinal não ocorre num dia. Um sinal costuma ocorrer ou acontecer durante uma semana, durante um mês ou durante um ano inteiro. E que nós não podemos usar um sinal em si mesmo para dizer que aquele sinal é o anúncio de uma catástrofe. Muitas vezes o que ocorre naquele específico dia é um acontecimento no mundo espiritual. Mas nós sempre queremos ver os acontecimentos do mundo espiritual sendo realizados no mundo material, factível, que a gente pode pegar, ou enxergar, ou ouvir. Mas os acontecimentos dos últimos anos, que anunciam o final dos tempos, são acontecimentos no mundo espiritual. E para conhecê-los, tem que conhecer as Escrituras Sagradas, as profecias, e tem que estar antenado com a pessoa do Espírito Santo, tem que ter um ardor pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Do contrário, você só espera o acontecimento natural e não vê o acontecimento espiritual. De fato, nós não sabemos o que teria ocorrido no dia 23 de setembro, que os prognosticadores tanto anunciavam que aconteceria. Mas digamos que alguma coisa aconteceu no mundo espiritual. Isso já vem de anos atrás. Até mesmo pessoas que se dizem pastores e profetas sempre usaram o alinhamento dos planetas para falar de algum acontecimento importante. Lembro-me do alinhamento dos planetas de 62. Então, um grande mestre das Escrituras, chamado Russell Norman Champlin, que todo mundo tem aí o Novo Testamento dele, a Bíblia Sagrada toda, versículo por versículo, e eu tenho o livro dele, ele fazia previsões de que durante o alinhamento do planeta do ano de 62, o anticristo teria nascido. Quando ele escreveu o livro, aí pela década de 80, ele dizia assim: por essa ocasião o anticristo deve estar com 30 anos de idade e deverá se manifestar. E fez previsões da invasão de Israel pelos russos no ano de 1988. E fez previsões do início da tribulação. E nada disso se cumpriu. Eu tenho um livro como mostra, evidência do que ele escreveu. Mas depois houve o alinhamento dos planetas de 1982. E as pessoas esperavam ver no alinhamento dos planetas de 82 também alguma previsão importante. Mas nada aconteceu. E futuramente deverá haver outros alinhamentos de planetas, que é um fenômeno tão natural. Mas as pessoas sempre, os místicos sempre olham para os astros, enquanto Deus manda que olhemos para as Escrituras. Os astros, eles mostram, realmente são sinais de Deus. Os astros foram colocados para sinais de dias, meses e anos, mas não para nós os consultarmos. Deus até nos proíbe. Nós temos agora toda a consulta aqui na palavra de Deus. Então os prognosticadores sempre erram, porque não olham para o que acontece no mundo espiritual. E nós temos que estar atentos ao que está acontecendo no mundo espiritual. Vou dar mais um exemplo. No final da década de 90, havia aquele temor que a nova era estava entrando. Agora, com a mudança do milênio, a nova era está entrando. A editora Vida publicou um livro meu, na ocasião, em 1999, sobre Novo Milênio, Final dos Tempos, em que eu zombava disso, em que eu realmente dizia que nada disso ia acontecer. Que o milênio ia passar como qualquer mudança de ano. E de fato foi isso que aconteceu. Mas o que eles diziam? Não, vai acontecer a nova era, vai chegar... Então todo mundo esperava a nova era como uma nova religião que dominasse tudo.
Só que ela veio imperceptivelmente, porque foi um movimento espiritual, entrou imperceptivelmente nas igrejas, afetando a nossa inódia, os cânticos que cantamos, afetando o culto da igreja, afetando a pregação da igreja, afetando a teologia da igreja. Afetou a pregação, você não ouve mais pregações teológicas, nem o povo quer ouvir pregações teológicas. O povo quer ouvir mensagens fofinhas, de autoajuda, mensagens que não confronte o seu pecado. Aliás, até em algumas igrejas pentecostais, falar em pecado, abordar o pecado diretamente, sutilmente não é permitido. As igrejas não querem mais isso. Os pastores não querem mais isso. A nova era afetou a vida dos pastores. As igrejas outrora ortodoxas, como as igrejas pentecostais, que são centenárias neste país, começaram a adotar o divórcio para os pastores como uma banalidade. Mas não afetou somente aí, afetou também o estilo de vida da igreja, a forma de viver da igreja, em que não se separa mais o que é mundanismo do que da cultura e da espiritualidade. Então há uma mescla de espiritualidade com mundanismo e com cultura. Isso tem que ser destrinchado. Então, os sinais sempre apontam para algo espiritual. E é para isso que eu quero que você fique atento.